que é psicoterapia? Para que ela serve? Como que funciona? Qual que é o tempo de duração? Todo mundo precisa de psicoterapia? Olá, eu sou Guilherme do Prado, psicólogo clínico, e hoje a gente vai discutir o que é a psicoterapia, como que a gente utiliza dela, qual que é a função dela. Será que todo mundo precisa? Que tempo que ela leva? Psicoterapia, ela é um tratamento, um profissional, geralmente psicólogo ou psicóloga, que visa proporcionar melhores habilidades para lidar com questões emocionais e comportamentais, seja para um autoconhecimento, atingir algum objetivo, alguma meta, ou lidar propriamente com o sofrimento psíquico. E diferente de muitos mitos que vêm sobre a psicoterapia, ela é diferente de uma conversa com os amigos ou com familiares. É um processo que é sigiloso, o profissional é treinado para não ter um julgamento da situação que você tem. Obviamente existe um respeito, existe também a possibilidade de você conseguir planejar um tratamento. Existem objetivos e metas que uma conversa comum não teria. Então a psicoterapia, ela é um processo que te ajuda a melhorar certas habilidades, certas emoções, certos comportamentos, visando sempre aumentar a qualidade de vida. Como que funciona a psicoterapia? A depender de muitas abordagens, varia algumas coisas ou outras. O que é regra para toda psicoterapia é o respeito e a colaboração que todo participante deve ter em psicoterapia. Não adianta você chegar, conversar com seu psicólogo, sair da sessão e, obviamente, não fazer nada do que foi conversado, nada do que foi planejado. A psicoterapia não é um processo mágico. Ela é uma ferramenta, um procedimento que a gente utiliza para aumentar a percepção do nosso comportamento e das nossas emoções. Através disso, a gente consegue fazer modificações ao longo da nossa rotina. Na abordagem cognitivo-comportamental, a gente inicia o procedimento definindo metas e prioridades que devemos seguir na psicoterapia. Fazemos também um monitoramento e uma mensuração do humor que o paciente está naquele momento. O que você está sentindo naquele momento? Como que foi tua semana? Pode ser por uma escala de 0 a 10, pode ser por testes backs. Eu geralmente utilizo a escala OQ45.2. Ela é uma das melhores ferramentas que temos no momento para mensuração e progresso de comportamentos e emoções pelo paciente, para ver se de fato a psicoterapia tem ajudado. A partir desse momento que temos as metas definidas, a gente também retoma algumas sessões ou como se fosse inicialmente, definindo então a prioridade, o estabelecimento de meta, é estabelecido o que será discutido durante a sessão. A gente apresenta um modelo cognitivo, ou seja, a ideia de que ocorre uma situação, um pensamento automático, a gente sente alguma emoção ou um comportamento. Isso significa que, através das sessões, a gente inicia fazendo um processo de psicoeducação para que a pessoa comece a entender um pouco mais de como funciona o comportamento humano. A partir de definido o modelo cognitivo, a gente utiliza também outras técnicas, como questionamentos, técnicas de anotações, algumas atividades, para que facilite um pouco a percepção desses movimentos. Tentando um pouco sobre o modelo cognitivo. Imagina que você está em uma calçada, está passando por aquela calçada e do outro lado da rua você vê um amigo passando. Então você cumprimenta esse amigo e esse amigo não te cumprimenta de volta. E você começa a pensar, putz, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu sou ruim, eu sou um péssimo amigo? Nossa, ele deve estar bravo comigo. Eu não presto, eu sou ruim. E você começa a se sentir mal. E começa então a se isolar, parar de conversar com essa pessoa, até que você vai ficando cada vez pior. Agora imagina uma outra situação. Você está andando na calçada novamente e encontra esse amigo do outro lado da rua. Você cumprimenta, ele não te cumprimenta. Mas a partir desse momento você começa a pensar, ele deve estar distraído. Ele deve estar pensando em outra coisa. Depois eu mando uma mensagem pra ele, falando que eu estou com saudade, falando alguma outra coisa. Provavelmente você vai se sentir melhor do que aquela primeira situação. Provavelmente você vai ter comportamentos mais adaptativos. Seja um bem-estar maior, uma possibilidade maior de resolução de casos. Percebe que dessas duas situações, o que muda é a visão de mundo. É como a gente percebe aquela situação. Isso é o que a terapia cognitivo-comportamental foca. A ideia é que, mudando essa visão, mudando esses pensamentos, percebendo essas crenças que a gente tem, que formam esses pensamentos automáticos, a gente consiga, então, planejar uma intervenção que seja eficaz, que a gente consiga entender a vida com um pouco mais de leveza, com menos sofrimento. Explicado esse modelo cognitivo, a gente parte, então, para estabelecer um plano de ação. Como que a gente vai utilizar para a gente aprender um pouco melhor sobre nossos pensamentos? Lembre-se sempre, é necessária uma ideia colaborativa para que a intervenção psicológica seja eficaz. Não é um processo mágico, não é um processo milagroso. É um processo que exige do psicólogo e também do paciente. O que é planejado em sessão é necessário pensar, refletir e agir. Principalmente a ação é uma forma de aprendizagem. Então, quando estabelecemos um plano
de ação significa como se fosse uma tarefa, uma atividade que você deve fazer para melhorar aquele aspecto que você tem comentado nas sessões. Ao final da sessão, a gente discute o que foi mencionado ao longo dela e fazemos o feedback. O que você achou, o que você sentiu e o que poderia melhorar, se acha que aquele plano de ação é possível, se a gente deve fazer outro. E assim a gente segue continuamente. Perceba que a psicoterapia é um processo de conversa. Diferente de uma conversa de bar, diferente de uma conversa entre amigos, existe um plano, existe um tratamento, uma estrutura que deve ser seguida, com condução ética, respeitosa, sigilosa, sem julgamento. E também uma postura científica, de técnicas comprovadamente eficazes. E quanto tempo que dura a psicoterapia? Ela é para sempre? Não. Psicoterapia, ou mesmo na abordagem da cognitivo-comportamental, deve ter metas, objetivos, como a gente mencionou agora há pouco. É preciso a gente entender o que você quer alcançar. E a partir desse momento, se você conseguir alcançar esse objetivo, a gente então dá alta da psicoterapia, ou a gente pode ir entendendo algumas outras questões que você queira trazer. A média de tempo que ocorre é de 50 minutos a 1 hora de sessão, sendo uma vez por semana. Mas a depender do caso, a gente deve analisar com mais cautela e a complexidade daquele caso. Pode necessitar de mais vezes por semana ou um pouco mais de tempo. É impossível a gente definir quanto tempo que vai levar a psicoterapia sem conhecer o paciente, sem conhecer aquela demanda. Então é necessário fazer uma consulta com o seu psicólogo para a gente entendendo aos poucos e fazer uma previsão de quanto tempo pode demorar a sessão. Mas isso são casos particulares. E como que eu sei que a psicoterapia é para mim? Por que eu preciso de psicoterapia? É para todo mundo? Todo mundo precisa fazer psicoterapia? Nem todo mundo precisa de psicoterapia. É necessário entender o que te leva à psicoterapia. Algumas pessoas estão em sofrimento constante, às vezes um cansaço, a dificuldade de fazer coisas rotineiras. Então, uma culpa, um medo, postergações de atividades. É sempre válido questionar. Olha, até que ponto isso é algo comum ou não? É válido se passar por um psicólogo, um profissional de saúde e avaliar se de fato aquele comportamento, se de fato o que você está sentindo é algo comum. Geralmente, sentir-se cansado, sentir-se ansioso ao extremo, ter dificuldades em lidar com situações diárias, significam um alerta para que você busque por ajuda. Familiares e amigos também podem ajudar nessa avaliação, ser sinais de alerta para que você perceba o que de fato está acontecendo em sua vida. Se muitas pessoas te questionam se você está bem, se muitas pessoas te questionam se tem alguma coisa diferente, se está um pouco diferente, se está estranho, então talvez seja um sinal para você buscar uma possível ajuda. Outros profissionais também indicam a psicoterapia. Considere. Não pense que psicoterapia é alguma coisa diferente, alguma punição, alguma coisa que está de errado com você. Muitas vezes, o processo de uma conversa, de alguém para quem se apoiar, alguém para confiar, alguém para estar com você naquele momento difícil, pode ser muito benéfico. Lembre-se, nem sempre continuar em sofrimento, continuar com a culpa, aquele vazio, aquela solidão, é algo comum. Claro que muitas vezes podemos sentir tristeza, podemos sentir alegria, podemos sentir, às vezes, vazio, mas esse constante é algo que deve ser alertado. Não é preciso que a gente continue em sofrimento, enquanto existem ferramentas que são comprovadamente eficazes que auxiliam nesse sofrimento. Obrigado pelo vídeo, se inscreva, curta e até uma próxima.